Bom dia, meus irmãos, minhas irmãs. Que bom que nós podemos estar juntos mais uma vez para estudarmos, eu e você, a palavra do Senhor. Nós vamos dar continuidade então aos estudos que nós temos feito durante esse período de pandemia e neste momento nós estamos estudando o livro de 2 Crônicas. No dia de hoje nós vamos trabalhar um pouco nas entrelinhas, como nós já temos dito, eu e Júlio, a respeito do capítulo 13. Mas relembrando um pouquinho a aula passada, eu falei um pouco a respeito dos capítulos 10 a 12, quando da morte de Salomão, então quando assume o seu filho Roboão, então com 40 anos de idade. E Roboão então significa o povo aumentou-se, né? Cada nome existe um termo e um significado para ele. E nós vamos ver então que nesses 3 capítulos que nós vimos na aula anterior, o reinado de Roboão, e neste momento então acontece o quê? Com a vinda de Jeroboão, que estava escondido no Egito, em razão de que Salomão pretendia matá-lo, ele vem e trabalha junto com o povo para que Roboão possa tratar melhor o povo, né? E Roboão não aceita, sendo aconselhado então pelos seus amigos mais próximos, e neste capítulo 13 inclusive destaca essa questão novamente, ali no versículo 6, e nós vamos ver então que existe uma divisão. Jeroboão fica com 10 tribos, e Roboão então passa a cuidar ou a reinar sobre a tribo de Judá e a tribo de Benjamim. Não é? Muito bem. Após 17 anos de reinado, Roboão então morre, não é? E seu filho Abias, que significa meu pai, assume o trono da cidade de Judá e de Davi. E a sua capital então, relembrando, Jerusalém. Muito bem. O capítulo 13 então, ele vai falar a respeito do reinado de Abias, que eu vou falar um pouquinho mais para frente, mas durou muito pouco tempo. Foi um curto reinado de apenas 3 anos, de 913 a 910 a.C. Abias foi usado por Deus numa vitória impressionante sobre Jeroboão, o rei rebelde de Israel. E aí então, como eu falei agora há pouco, o seu reinado foi muito curto, 3 anos. Nós tivemos outros reinados curtíssimos de 1 ano, 3 meses, e a gente vai ver no decorrer das aulas, né? E nós vamos ver que dentro deste período, o rei Abias fora temente ao Senhor, né? Afastando todos os deuses pagãos que seu pai havia permitido que se colocasse naquele lugar e que se adorasse naquele lugar. Muito bem. O seu governo, então, ele é marcado por uma grande e imponente vitória contra Jeroboão. Abias, com um exército muito menor, está destacado ali neste capítulo 13, que Abias vem com um exército de homens treinados, né, valentes, de 400 mil. Roboão, então, vai ao encontro de Jeroboão com um exército de apenas 400 mil homens. Homens valentes, homens treinados, né? Porém, Jeroboão pôs em ordem de batalha contra Abias um exército de 800 mil homens escolhidos, todos valentes e guerreiros. Está destacado então no capítulo 13. A declaração de Abias, antes da batalha, ela lembrava aos judeus que era a casa de Davi que Deus prometera abençoar. Ele e o seu povo dependeram do Senhor e por isso venceram o exército de Jeroboão. E é isso que nós vamos ver no texto e no estudo de hoje. Muito bem. Além de vencer o exército, Roboão consegue reconquistar algumas cidades que estavam de posse de Jeroboão, que eram Betel, Gesana, Efron e todos os seus povoados ao redor destas cidades. E desta forma, então, Abias ele faz o que? Ele expande o reino de Judá.
Nós vamos ver daí nos versículos 4 a 13, né? Esses versículos, então, eles narram o discurso de Abias, quando este sobe no alto do monte Zemaraim, e ele põe-se de pé e grita, então, para Jeroboão e os seus soldados. Só relembrando, Zemaraim era uma cidade que fica dentro do território de Benjamim. Está lá em Josué, capítulo 18, versículo 12. Portanto, este campo de batalha devia estar, então, sobre a fronteira entre os dois reinos, Israel e Judá. Muito bem. Jeroboão aí, então, ele escuta este clamor ou este diálogo, este grito de Abias, né? E Abias, então, diz desta forma: Jeroboão e todo Israel, escutem o que eu vou dizer. Ou outras traduções: ouvi-me, Jeroboão e todo o Israel, o que eu tenho a dizer. Não vos convém saber que o Senhor Deus de Israel deu para sempre a Davi soberania de Israel, a ele e a seus filhos, por uma aliança de sal. E aí nós precisamos entender o que é essa questão desta aliança de sal, né? Nesse discurso de Abias contra Jeroboão e o Reino do Norte, ele então usa uma expressão muito peculiar para referir-se à aliança de Deus com o seu povo. E aí é mencionada a questão da aliança de sal, né? Tal expressão ela ocorre apenas 2 vezes, meus irmãos e minhas irmãs, nesta citação agora, nesta narrativa agora, e mais uma vez, né, ela é dita pelo próprio Deus para Arão, afirmando que sua aliança era perpétua e de sal. Está mencionado ou narrado lá em Números capítulo 18, versículo 19. Tal caracterização da aliança de Deus com seu povo invoca as características e importância do sal no mundo antigo. O sal era um importante recurso, não apenas como tempero, mas também como elemento essencial para a conservação e a preservação dos alimentos. Uma das exigências de Deus, irmãos e irmãs, era que em relação às ofertas de manjares, fossem o que? Temperadas com sal. Está lá em Levíticos capítulo 2, versículo 13, quando Deus trata que desta forma, então, esses alimentos eles pudessem ser conservados por muito mais tempo, visto que eles eram o quê? O alimento dos levitas, ou o sustento dos levitas. Então, ao caracterizar, então, esta aliança como sendo aliança de sal, destaca-se não apenas a sua longa duração, que Deus confirma ao chamá-la de perpétua, como eu já citei agora há pouco, Números 18, 19, mas também o seu aspecto de conservação daqueles que são parte dela. E aí é interessante que, se a gente for para o Novo Testamento, Jesus utiliza, né, esse termo lá em Mateus 5,13, quando Jesus está trabalhando junto aos seus discípulos, né, e ele chama os seus discípulos de sal da terra. E isso se estende a nós também nos nossos dias. Deus diz que nós somos luz do mundo e sal da terra. Temos que ser tempero, temos que ter essa certeza de que Deus vai prosperar em nós, né? E que nós vamos ter uma longa vida, né? Dirigida e temperada, né, por esse sal que é a presença de Deus e do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. Amém? Muito bem. E aí, continuando os versículos 6 a 12, né, nós vamos ver então que Abias, com um exército muito menor, ou seja, 50%, confiou no Senhor Deus e todos os seus soldados também. E desta forma, Deus entregou Jeroboão e os seus
nas mãos deles. Que coisa boa, né? Muito bem. Nesse discurso que Abias faz, que vai do versículo 4 até o versículo 12, e eu vou ler uma pequena parte para vocês aqui, e o texto diz assim, versículo 5 em diante: Não vos convém saber que o Senhor Deus de Israel deu para sempre a Davi soberania de Israel, a ele e a seus filhos por uma aliança de sal? Contudo se levantou Jeroboão, filho de Nebate, servo de Salomão, filho de Davi, e se rebelou contra o seu Senhor. Ajuntou-se a ele gente vadia, homens malignos, fortificaram-se contra Roboão, filho de Salomão, sendo Roboão ainda jovem, e como eu citei, na época com 40 anos de idade, e indeciso, não lhes pôde resistir. E aí o texto está sendo recordado lá dos textos que nós lemos antes, do capítulo 12 ao 10, né? Do 10 ao 12. Versículo 8. Agora pensais que podeis resistir ao reino do Senhor, que está nas mãos dos filhos de Davi, bem como sois vós uma grande multidão, e tendes convosco os bezerros de ouro que Jeroboão vos fez para deuses? Não lançastes fora os sacerdotes do Senhor, os filhos de Arão e os levitas? E não fizestes para vós outros sacerdotes, como as gentes de outras terras? Qualquer que venha consagrar-se com novilho e 7 carneiros, logo se faz sacerdote daqueles que não são deuses. Porém, quanto a nós, o Senhor é nosso Deus, e nunca o deixamos. Temos sacerdotes que ministram ao Senhor, a saber, os filhos de Arão e os levitas na sua obra. Cada dia, de manhã e à tarde, oferecem holocaustos e queimam incenso aromático, dispondo os pães da preposição sobre a mesa puríssima e o candelabro de ouro e as suas lâmpadas para se acenderem mais tarde. Porque nós guardamos o preceito do Senhor, porém vós os deixaste. Eis que Deus está conosco, à nossa frente, como também os seus sacerdotes, tocando as trombetas, para rebate contra vós, ó filhos de Israel. Não pelejeis contra o Senhor, Deus de vossos pais, porque não sereis bem-sucedidos. Muito bem. E aí nós vamos ver que Jeroboão não obedece essa ordem e desobedece à ordem do Senhor. E aí ordena então que os seus façam uma emboscada por trás dos soldados e pela frente dos soldados de Jeroboão. E aí, dessa forma, tentando ganhar esta luta, tentando ganhar esta batalha. E aí nós vamos ver, então, nesse discurso, nesse pequeno texto que nós lemos, né, que Abias ele é enfático em relação aos erros e pecados dos seguidores de Jeroboão, tanto em termos de idolatria como em questões de rebelião. Como consequência, o texto então apresenta a intervenção de Deus na guerra, afugentando o exército de Israel e livrando então Judá deste perigo. Versículos 13 até o 20. E aí eu peço que os irmãos possam ler para que a gente possa entender melhor, né, o que nós estamos trabalhando nas entrelinhas. E aí, irmãos, o interessante é que a gente vê essa questão das estratégias, né? O versículo 13 narra que Jeroboão ordenou aos que estavam de emboscada que fizessem uma volta e atacassem o exército de Abias pela retaguarda, de maneira que o seu exército estava em frente aos homens de Judá e a emboscada vinha por detrás deles. Muito bem. E aí a narrativa continua dizendo que quando o exército de Judá se virou e viu que estava sendo atacado pela frente e pela retaguarda, clamou ao Senhor. Os sacerdotes tocaram as suas trombetas e os homens de Judá deram grito de guerra. Ao som do grito de guerra, Deus derrotou Jeroboão e todo Israel diante de Abias e de Judá.
os israelitas fugiram dos soldados de Judá e Deus os entregou nas mãos deles. Então a gente vê que Abias e os seus soldados, aí a partir desses momentos, lhes infligiram grande derrota, né? 500.000 excelentes guerreiros de Israel foram mortos nesta batalha. Muito bem. O ponto daí que o cronista ele destaca neste rei Abias é a sua inteira devoção e confiança no Senhor, Deus, né? O qual pelejou em todas as batalhas. O texto encerra narrando ali no versículo 20, dizendo que durante o reinado de Abias, Jeroboão não recuperou o seu poder até que o Senhor o feriu e ele morreu. E o texto conclui a sua narrativa dizendo que Abias, ao contrário, fortaleceu-se. Diz que Abias casou com 14 mulheres e teve muitos filhos e filhas. Né? Dessa forma que a gente possa aprender um pouco, né, a respeito do clamor ao Senhor. Muitas vezes nós podemos estar errando, como este rei errou, seu pai errou, Salomão errou, Davi errou, não é? Mas, no momento em que ele se dobra diante do Senhor, os seus homens, os seus valentes se dobram diante do Senhor, o Senhor Deus se põe à frente da batalha, aflige aquele povo, derrota aquele povo, e há então o quê? Né? Um vencedor, Abias e os seus, e 500.000 homens são mortos naquele tempo. Que nós possamos aprender, irmãos e irmãs, né? Sempre no momento de dificuldade, sempre no momento de luta, nesse tempo agora de pandemia, não nos esquecermos do Senhor nosso Deus, sempre nos lembrarmos de nos colocarmos diante dele, né? Aqui diz que Abias estava em pé, mas nós podemos nos colocar de joelhos, deitados, né, de qualquer forma, né, prostrados diante do Senhor e clamar. E quando nós clamamos, Deus nos ouve, Deus nos atende e Deus nos responde. E o texto então conclui no versículo 21, né, como eu disse, que Abias, ao contrário, né, de Jeroboão, que foi ferido, né, ali no versículo 20, durante o reinado de Abias, Jeroboão não recuperou o seu poder, até que o Senhor o feriu e ele morreu. Ao contrário de Abias, fechando a narrativa, né, fortaleceu-se e, como eu disse, casou-se, teve 14 mulheres, 22 filhos e 16 filhas. No próximo domingo, então, nós vamos estudar os capítulos 14 e 16. Irmãos e irmãs, eu peço que vocês leiam em casa, para daí, quando nós formos tratar do assunto, né, no geral, nós possamos entender o contexto que está acontecendo naquele momento e juntos estudarmos, né, esses 3 capítulos. Né? E aí, nesses capítulos, eles vão narrar, então, sobre o reinado de Asa, filho de Abias. Eu desejo, irmãos e irmãs, uma feliz e abençoada semana na presença, na unção e na orientação do Espírito Santo de Deus para a minha e para a sua vida. Que tenhamos uma semana abençoada no nome de Jesus. Amém? Até lá!